Olá, eu sou o professor Francisco Sales e hoje gostaria de tratar com vocês sobre o capítulo metodológico, que é um dos aspectos do TCC que as pessoas têm muitas dúvidas, talvez por falta de conhecimento. Então, primeiramente, seria interessante pensar no conceito de metodologia. Goldenberg diz que quando falo de metodologia, estou falando de um caminho possível para a pesquisa científica. Inclusive, a palavra metodologia significa isso, caminho. E o que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar. Só se escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar. Bastos, outro autor de metodologia, que vai reforçar o pensamento de Miriam Goldenberg, quando fala que o elemento básico de uma metodologia consiste em um plano detalhado de como alcançar os objetivos, respondendo às questões propostas e ou testando as hipóteses formuladas. De fato, a boa metodologia é apropriada à solução do problema e aos objetivos de estudo. Então, nós vemos aqui que a metodologia não é escolhida de qualquer forma, mas ela é escolhida especialmente a partir do problema de pesquisa e dos objetivos de estudo. Então, antes de escolher a metodologia, é importante que tanto o problema de pesquisa como os objetivos estejam claros. Num capítulo metodológico, esses são os itens que não podem faltar: a classificação da pesquisa, população e amostra, técnicas de coleta e análise de dados. Quando nós tratamos da classificação da pesquisa, não podemos esquecer que ela deve ser classificada quanto à natureza, ao objetivo, à abordagem e ao método. Nesse vídeo vamos detalhar cada aspecto desse relacionado à questão da classificação. Por exemplo, quando nós falamos da classificação da pesquisa quanto à natureza, ela pode ser básica ou aplicada. Vejamos aqui o que os autores dizem. A pesquisa básica é aquela pesquisa que gera conhecimentos. O objetivo é gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática, observe esse detalhe, prevista. Envolve verdades e interesses universais. Já a pesquisa aplicada é aquela pesquisa que gera produtos, diferentemente da pesquisa básica, que gera unicamente conhecimentos. Então, gera produtos, processos ou conhecimentos. O objetivo é gerar conhecimentos para a aplicação prática, diferentemente da pesquisa básica, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. A gente poderia dar um exemplo para entender a pesquisa aplicada. Por exemplo, alguém desenvolver um método de alfabetização que seja útil para crianças com algum tipo de deficiência. Quanto ao objetivo, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. O objetivo exploratório é a primeira aproximação com o tema. Inclusive, para alunos de graduação, por exemplo, eu sempre oriento a utilização desse tipo de pesquisa. Visa conhecer os fatos e fenômenos relacionados ao tema, recuperar as informações disponíveis e descobrir os pesquisadores. Então, a própria palavra já diz, é exploratória, quando você não tem ainda muito domínio com relação ao assunto, quando você quer se apropriar de um determinado tema, esse é o tipo de pesquisa mais indicado. Descritivo, busca descrever características de população ou fenômeno, estabelecer relações entre variáveis. Notem que esse tipo de pesquisa já exige mais um pouco de nós. E por último, pesquisa de caráter explicativo, procura identificar variáveis que determinam a ocorrência do fenômeno, explicar a razão do fenômeno, investigar relações de causa e efeito. Então vejam aí, é como se fosse uma escala, do mais simples ao mais
complexo na minha visão. Primeiro vem a exploratória, depois a descritiva, depois a explicativa, que vai exigir muito mais do pesquisador. Então, a partir dessas classificações, qual o seu objetivo ao pesquisar? Explorar, descrever ou explicar? E aí é importante você apontar as razões dessa escolha. Toda vez que você decidir por um tipo de pesquisa, é interessante justificar a escolha. A pesquisa também deve ser classificada quanto à abordagem. Basicamente, nós conhecemos a qualitativa e a quantitativa, mas existe a possibilidade de conjugar essas duas abordagens, tanto que nós chamamos de abordagem quali-quantitativa. Então vejam aí os conceitos apresentados por Moura, Ferreira e Paine. Pesquisa qualitativa, os dados qualitativos se apresentam sob forma de descrições narrativas, que em geral resultam de transcrições de entrevistas não estruturadas ou semi-estruturadas e de anotações provenientes de observações livres e assistemáticas. Então vejam aí que a qualidade, o tipo de dado que você pretende colher é que vai determinar a abordagem, ou a abordagem que você vai escolher é que vai determinar o tipo de dado que você vai colher. Na pesquisa quantitativa, os dados são aqueles que se apresentam ou podem ser diretamente convertidos para uma forma numérica, como por exemplo os registros de observações sistemáticas, as respostas a perguntas fechadas ou de múltipla escolha, as respostas aos itens de testes e escalas. Sobre a pesquisa quali-quantitativa, a combinação de metodologias diversas no estudo do mesmo fenômeno tem por objetivo abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo. Enquanto os métodos quantitativos pressupõem uma população de objetos de estudo comparáveis, que fornecerá dados que podem ser generalizáveis, os métodos qualitativos poderão observar diretamente como cada indivíduo, grupo ou instituição experimenta concretamente a realidade pesquisada. A premissa básica da integração repousa na ideia de que os limites de um método deverão ser contrabalançados pelo alcance do outro. Os métodos qualitativos e quantitativos, nessa perspectiva, deixam de ser percebidos como opostos para serem vistos como complementares. Então temos que pensar especialmente a partir desta última parte do texto, porque antes esses dois métodos eram pensados como opostos, como impossíveis de serem conciliados, e hoje nós temos a visão de que eles são complementares, quer dizer, às vezes numa pesquisa dados qualitativos não são suficientes para dar conta da pesquisa e te ajudar a responder o problema de pesquisa, por isso que você tem que utilizar também dados qualitativos. A partir dessa exposição, quanto à questão da classificação, que nós não terminamos ainda, vamos falar de procedimento, eu queria que vocês observassem que a partir do momento que nós definimos os elementos do projeto de pesquisa, temos mais facilidade de pensar a metodologia, como ela será desenvolvida. Então esse conhecimento é fundamental. Então, a partir dessa compreensão do que é pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa quali-quantitativa, você tem que parar, pensar qual a abordagem mais apropriada para a sua pesquisa e depois justificar essa escolha. Com relação aos procedimentos de pesquisa, é interessante conhecer. Muitas vezes nós não sabemos escolher porque nós não conhecemos esses procedimentos de pesquisa. Talvez conheçamos a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, mas vejam que basicamente são três, dentro dessa classificação que eu estou apresentando.
a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo. Veja que a pesquisa de campo, ela se subdivide, quer dizer, existem vários tipos de pesquisa de campo, como a pesquisa ex post facto, de levantamento, pesquisa com survey, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisação, pesquisa etnográfica, pesquisa etnometodológica, história oral, história de vida e depoimento pessoal. Então, mais adiante nós vamos ver de forma detalhada cada um desses procedimentos. Por exemplo, a pesquisa bibliográfica, que é indispensável para qualquer tipo de pesquisa, para desenvolver tanto o projeto de pesquisa como os relatórios de pesquisa, os artigos. É indispensável realizar a revisão de literatura utilizando fontes confiáveis como artigos, teses e monografias. Para Matos e Vieira, a pesquisa bibliográfica é realizada a partir de um levantamento de material com dados já analisados e publicados por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de websites sobre o tema que desejamos conhecer. Então, nessa hora é preciso ter muito cuidado. Já tive a oportunidade aqui de conversar sobre algumas fontes, onde encontrar essas fontes. Então, ter muito cuidado, por exemplo, com relação às páginas de websites, porque nem todas são confiáveis. Às vezes são trabalhos que são plagiados de outros sites sem a devida citação da autoria. Então, devemos ter muito cuidado com isso, valorizar também os livros que podem ser encontrados na nossa biblioteca pessoal ou na biblioteca de instituições públicas ou privadas. Pesquisa documental, eu trabalhei muito com ela, porque sou historiador. O historiador lida com esse procedimento de pesquisa. Nesse tipo de pesquisa trabalhamos com dados que ainda não receberam tratamento analítico e nem foram publicados. Vejam que é diferente da pesquisa bibliográfica. Encontram-se ainda em seu estado original e por isso podem ser reelaborados de acordo com a finalidade da pesquisa e criatividade do pesquisador. Vamos agora à pesquisa de campo, ainda relacionados por Matos e Vieira. É a expressão que caracteriza as investigações em que, além da análise bibliográfica, veja que a análise aqui aparece, ela é fundamental, independente da realização da pesquisa de campo, e por vezes documental, os pesquisadores coletam dados com as pessoas fazendo uso de diversas técnicas. Quer dizer, quando nós realizamos a coleta de dados, nós podemos realizar observações. Quando tratamos de observações, existem vários tipos, aplicar questionários ou realizar entrevistas. Inclusive essas técnicas vamos falar adiante. Procedimento de pesquisa, a pesquisa ex post facto é uma expressão latina, vocês vão entender o significado dessa expressão. Tem por objetivo um determinado fenômeno que acontece após a ocorrência de um fato identificado pelos pesquisadores. São observadas variáveis que se formam espontaneamente em determinado contexto, sem a intervenção do pesquisador. Então, basicamente, essa ideia de você observar, por exemplo, com relação à questão no campo da educação, por exemplo, observar o nível de aprendizagem dos alunos a partir da implantação de um novo método num determinado estado, numa determinada escola. Então, quer dizer, ver as consequências daquele método depois de sua aplicação, depois de um determinado tempo. É uma pesquisa muito interessante. Raramente eu vejo pessoas se empenhando nesse sentido, mas fica a dica. Olha aí um exemplo: fazer a comparação entre dois bairros próprios com características semelhantes, sendo que em apenas um deles, um determinado período, é construída uma escola.
A partir daí pode ser investigado junto aos moradores quais foram as mudanças mais significativas observadas após o fato da criação da escola no bairro. Se houve melhoria na infraestrutura do bairro, enquanto no outro as carências antes comuns ainda foram resolvidas. Então, a inserção de uma escola, os impactos, né, dessa inserção naquela em determinada comunidade. Então, aí, de certa forma, o pesquisador vai desenvolver um estudo comparativo. Outro tipo de pesquisa de campo, o levantamento, útil para estudos exploratórios e descritivos. Lembrem-se que seriam classificações, né, da pesquisa. Podem ser feitos de dois tipos, por amostra ou população. Em ambos os casos, faz-se uma coleta de dados por meio de entrevistas ou questionários. Um exemplo é o censo, utilização de universo ou população, censo demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Inclusive aqui a dica de dados que já são trabalhados pelo IBGE e que podem ser utilizados por você. Outro tipo de pesquisa de campo é com survey, que é a pesquisa de opinião pública de coleta de dados através de entrevistas com o objetivo de medir a satisfação dos usuários, avaliar o grau de conhecimentos, levantar a opinião e conhecer comportamento de determinada comunidade. A amostra deve expressar de forma fiel e representativa as características da população pesquisada para que os resultados possam ser generalizados. Vejam que esse tipo de pesquisa já é bem mais próximo daquela abordagem, a abordagem quantitativa. Estudo de caso, muita gente escolhe esse tipo de pesquisa de campo, mas não tem clareza, não sei se é porque acha bonito, né, tipo de pesquisa, mas é uma pesquisa que envolve muito esforço, muito empenho do pesquisador. Nela utilizamos esse procedimento ao selecionarmos apenas um objeto de pesquisa, obtendo grande quantidade de informações sobre o caso escolhido. Vejam aí, é um trabalho que exige muito do pesquisador, exatamente por essa necessidade de obter grande quantidade de informações sobre o caso escolhido e, consequentemente, aprofundando seus aspectos. Diferencia-se dos estudos quantitativos, porque estes últimos buscam informações padronizadas sobre muitos casos. Então, é uma definição muito clara de estudo de caso, mas vocês podem buscar outras definições e, a partir disso, avaliar se esse é ou não o procedimento de pesquisa que você vai adotar. Outra muito interessante é a pesquisa participante, muito utilizada na área de ciências humanas, caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas pesquisadas. Assim, os informantes passam a ser sujeitos do processo. É por isso que tem esse nome, né? Esse envolvimento do pesquisador no campo de pesquisa e também a participação ativa dos sujeitos de pesquisa. Rompe com as regras do não envolvimento do pesquisador com o pesquisado, negando a neutralidade científica e compreendendo o informante como sujeito do processo. Quer dizer, o informante não é um mero objeto de pesquisa. Pesquisação diferencia-se da pesquisa participante porque, além da participação do pesquisador, pressupõe uma ação planejada que deverá realizar-se no decorrer da sua realização. Então, é interessante essa diferenciação. Aqui é mais, enquanto a primeira poderíamos considerar como uma pesquisa básica, aqui a pesquisa é do tipo aplicada, né? Porque por meio dessa pesquisa
nós poderemos intervir sobre a realidade. Inclusive, eu tive a oportunidade de orientar muitos projetos de pesquisa nesse sentido, chamados de projeto de intervenção. É bem interessante e também envolve a participação de todos os envolvidos nesse trabalho de transformação da realidade. Pesquisa etnográfica, muito utilizada também na área de humanas, especialmente na antropologia, aliás, vem de lá, né? Dessa ciência, a antropologia. Prática de investigação iniciada por antropólogos, posteriormente por pesquisadores de outras áreas das ciências humanas. Bases do trabalho etnográfico, de acordo com Malinowski, que é um dos autores clássicos da antropologia. São orientações para quem escolher esse procedimento de pesquisa. O pesquisador deve ter objetivos realmente científicos e conhecer os valores e critérios da etnografia moderna. Deve colocar-se em boas condições de trabalho, vivendo-se em companhia de outros homens brancos, bem no meio dos nativos. Então vai exigir bastante tempo, né? Deve aplicar um certo número de métodos particulares para coletar, manipular e estabelecer os seus dados. Pesquisa etnometodológica. A proposta da etnometodologia é analisar os métodos, procedimentos que os indivíduos utilizam para levar a termo as diferentes operações que realizam em sua vida. É um conceito também muito claro. Eu penso que são necessárias pesquisas nesse sentido. História oral, muito desvalorizada antigamente, especialmente pela história tradicional, porque na história tradicional os documentos eram considerados as únicas fontes de pesquisa confiáveis. A história oral, pelo contrário, era criticada porque trazia o risco da subjetividade, né? Comprometia a questão da objetividade. Ao contrário da história oficial, a história oral busca compreender a sociedade por meio do olhar dos indivíduos que nela vivem, provocando um debate sobre o significado da história para os sujeitos. Esse procedimento de valorização das narrativas é utilizado quando a pesquisa quer captar a memória recente, pois, para realizar, os narradores precisam estar vivos e dispostos a socializar suas lembranças. Então, por meio da história oral, nós podemos realizar entrevistas semi-estruturadas ou estruturadas e conversar com pessoas que viveram, que tiveram experiências com relação a determinado tema. História de vida. Estuda acontecimentos históricos com base nos relatos de pessoas privilegiando sua trajetória. Alguns autores julgam que podem ser somados aos relatos do investigado, informações narradas por outras pessoas. Outros, todavia, consideram que só se utiliza a história de vida quando os próprios sujeitos falam sobre sua trajetória. Depoimento pessoal é outro tipo de procedimento de pesquisa de campo. É um tipo de história de vida que se limita ao relato de fatos presenciados pelo sujeito, constituindo-se em uma narrativa mais focalizada. Pesquisador direcionará a entrevista para um interesse específico, enquanto na história de vida a entrevista é livre. Então, a partir da exposição de todos esses procedimentos, resumindo, basicamente são a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo, que se subdivide em vários tipos de pesquisa de campo. Qual o procedimento ou quais os procedimentos você adotará em sua pesquisa? Essa pergunta é interessante porque não necessariamente você precisa utilizar apenas um procedimento de pesquisa. Uma vez definindo o tipo de pesquisa, você deve também delinear as técnicas de coleta de dados. Nessa parte, nós fazemos uma descrição das técnicas e instrumentos de coleta de dados.
sempre justificando a escolha. É a apresentação dos instrumentos e o que se buscou com o uso dos mesmos, incluindo descrição do que se pretendeu buscar. Aqui nós temos algumas técnicas de coleta de dados: entrevistas estruturadas ou não estruturadas, questionários, testes, escalas, observação participante ou não participante, instrumentos de laboratório e outros. Notem que algumas técnicas de coleta de dados já são bem conhecidas, por exemplo, entrevistas são muito utilizadas, questionários, mas não custa nada conhecer outras técnicas de coletas de dados. E aí eu recomendo que vocês façam uma pesquisa de como uma pesquisa sobre definições dessas técnicas de coleta de dados e de como proceder. Por exemplo, quando você vai tratar de entrevista, é preciso ter alguns cuidados, como, por exemplo, pensar como você vai convidar os entrevistados, convencê-los a participar da entrevista. Hoje, se você envolve pessoas na pesquisa, o seu trabalho tem que ser submetido ao conselho de ética. No momento que você vai entrevistar uma pessoa, você tem que sempre desenvolver uma postura de escuta, né? Então, é muito arriscado você, no momento da entrevista, interferir na fala do entrevistado, apresentar alguns questionamentos, discordar dele. Então, isso vai prejudicar a coleta de dados. Um aspecto que eu noto que muitas vezes é esquecido pelos alunos é a exposição das técnicas de análise de dados. Talvez esse item não é relacionado nos projetos de pesquisa e também na monografia ou no artigo, porque nós temos a dificuldade de analisar os dados. Então, compreende a descrição dos procedimentos e técnicas adotados com análise dos conteúdos coletados à luz dos objetivos do pesquisador. Exposição do olhar objetivo e subjetivo do pesquisador a respeito dos dados coletados, análise dos objetivos alcançados daqueles não alcançados e dos problemas e sucessos encontrados no processo de execução. Então aí já dá uma ideia do que pode ser trabalhado, por exemplo, no item da exposição dos resultados e discussão. Gil é um autor que tem um livro, inclusive, que trata sobre o projeto de pesquisa, inclusive vocês podem encontrar na internet. Ele define as técnicas de análise de dados a partir dos procedimentos de pesquisa. Por exemplo, se são dados quantitativos, nós podemos trabalhar com testes de hipótese ou testes de correlação. Se estamos trabalhando com dados qualitativos, podemos utilizar análise de conteúdo e análise de discurso. Da mesma forma, oriento que vocês pesquisem sobre esses tipos de análise de dados. E a partir dessa compreensão de quais são os instrumentos de análise de dados e também o que cada um representa, como desenvolver cada técnica de análise de dados, você deve fazer a escolha e depois justificar. Então, finalizando aqui algumas referências de autores da metodologia que eu utilizei. Vocês depois podem anotar esses autores e pesquisar. São com certeza autores maravilhosos. Quero destacar especialmente o segundo autor, o Antônio Carlos Gil, como elaborar projeto de pesquisa. Esse material se encontra na internet em formato de PDF. Você pode no Google colocar entre aspas
o título do livro, como elaborar um projeto de pesquisa, mais GIL, mais PDF, e você encontrará esse material. Ele é bem interessante porque expõe como você pode elaborar um projeto de pesquisa a partir de determinado procedimento. Por exemplo, se você entende que se a sua pesquisa é um estudo de caso, então ele apresenta a estrutura de um projeto de pesquisa a partir de um estudo de caso. Mas os outros autores que eu estou apresentando aqui, Bastos, Goldenberg, Gomes, Matos e Vieira, Moróis, Jean Faldoni, Moura, Ferreira, Paine, Pessoa, Menezes e Tongnet são autores também maravilhosos que vocês podem consultar. Bem, são muitas informações pelo que vocês puderam observar. Por conta disso, eu optei não trabalhar com a minha imagem, falando diretamente com vocês, mas utilizando esse recurso do PowerPoint para que vocês pudessem compreender o que é a metodologia da pesquisa. Então, tendo essa compreensão de todos os elementos da metodologia da pesquisa, é que é possível, de fato, fazer a escolha, sempre lembrando que essa escolha está muito relacionada ao projeto de pesquisa, ao problema de pesquisa e também aos seus objetivos. Você não vai realizar uma escolha de qualquer jeito, tem que levar em consideração esses dois elementos, o problema de pesquisa e o objetivo. Jamais faça uma escolha de qualquer forma, tem que ser uma escolha consciente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida,